Se você gosta de histórias que revelam segredos obscuros da nossa história, se inscreva no canal agora. O que eu vou te contar hoje foi apagado dos livros, escondido em documentos sigilosos e negado por décadas pelo governo brasileiro. 15 de março de 1976, Rio de Janeiro, centro da cidade. Tratores cercam um palácio centenário de arquitetura única, considerado patrimônio histórico nacional. Dentro dele, documentos, obras de arte e mobiliário de valor incalculável. A ordem oficial era clara: demolir tudo em 60 dias, trabalhar 24 horas por dia, não deixar vestígios. Mas por que tanta pressa? Por que destruir um símbolo da República Brasileira? E o mais perturbador? O que exatamente eles queriam esconder dentro daquelas paredes? O Palácio Monroe não era apenas um prédio. Era o coração político do Brasil, sede do Senado Federal por mais de 50 anos, palco das decisões que moldaram nossa República. Localizado na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro, o edifício se destacava por sua cúpula dourada, visível de vários pontos da cidade. Sua arquitetura eclética mesclava elementos franceses e americanos, tornando-o único em todo o território nacional. Mas, em 1975, algo mudou. O regime militar que governava o Brasil desde 1964 decidiu que aquele monumento precisava desaparecer. A justificativa oficial parecia absurda: melhorar o trânsito da região, um palácio histórico demolido por causa de carros. Mas documentos que vieram à tona décadas depois revelaram uma verdade muito mais sombria. O Palácio Monroe guardava segredos que poderiam derrubar o governo militar, segredos de torturas, de reuniões clandestinas, de operações que envolviam países estrangeiros e fortunas desviadas. E alguém muito poderoso precisava que esses segredos fossem enterrados junto com o prédio. A história do Palácio Monroe começa em 1890, quando o Brasil ainda tentava se firmar como nação republicana após a queda do Império. O país havia abolido a escravidão apenas 2 anos antes, e Dom Pedro II tinha sido exilado. A jovem República Brasileira precisava mostrar ao mundo que era moderna, civilizada e digna de respeito internacional. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de participar da Exposição Universal de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904. Mas o Brasil não queria apenas participar, queria impressionar. O governo contratou o arquiteto americano John Russell Pope, que mais tarde projetaria o Jefferson Memorial em Washington para criar um pavilhão que representasse a grandeza brasileira. O orçamento era astronômico para a época. Mais de 500 contos de réis, uma fortuna que equivaleria a dezenas de milhões de reais hoje. O projeto final era deslumbrante. Um palácio de 3 andares com uma cúpula central de 20 metros de altura, fachadas ornamentadas com esculturas alegóricas, salões decorados com mármore de Carrara e madeiras nobres brasileiras. Cada detalhe foi pensado para transmitir sofisticação. Durante a exposição em St. Louis, o pavilhão brasileiro foi um sucesso absoluto, ganhando medalha de ouro e sendo visitado por milhares de pessoas, incluindo o presidente americano Theodore Roosevelt. Mas quando a exposição terminou, surgiu uma pergunta: o que fazer com aquela construção magnífica? Demolir seria um desperdício. Deixá-la nos Estados Unidos seria uma humilhação nacional. Foi então que o Barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores e uma das mentes mais brilhantes da diplomacia brasileira, teve uma ideia que mudaria a história do país. Ele propôs desmontar o palácio peça por peça, transportá-lo para o Rio de Janeiro e reconstruí-lo como sede permanente da Terceira Conferência Pan-Americana, que o Brasil sediaria em 1906. A operação foi um desafio logístico impressionante. Cada coluna, cada pedaço de mármore, cada elemento decorativo foi numerado, embalado e enviado por navio através do Atlântico.
Durante meses, dezenas de operários brasileiros e americanos trabalharam na reconstrução, adaptando o projeto original para o terreno da Cinelândia. Em julho de 1906, o Palácio Monroe foi oficialmente inaugurado na presença do presidente Rodrigues Alves, autoridades de 18 países americanos e uma multidão de 50.000 cariocas que lotaram a região para ver aquela maravilha arquitetônica. A imprensa da época descreveu o evento como um momento em que o Brasil finalmente entrou para o rol das nações civilizadas. O prédio recebeu o nome de Monroe, em homenagem ao presidente americano James Monroe, criador da doutrina Monroe, que defendia a soberania das Américas contra interferências europeias. Era um símbolo de pan-americanismo, de diplomacia, de progresso. Nos anos seguintes, o Palácio Monroe se tornou muito mais do que um monumento. Tornou-se o centro da vida política brasileira. Em 1925, passou a abrigar a Câmara dos Deputados e, a partir de 1946, o Senado Federal. Naquele edifício foram votadas leis fundamentais, debatidas reformas constitucionais, decididos os rumos da nação. Presidentes fizeram discursos em seus salões, diplomatas negociaram tratados em suas salas. A história do Brasil moderno foi escrita entre aquelas paredes de mármore e bronze. Durante décadas, o Monroe foi cenário das maiores transformações políticas do país. Ali se discutiu a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Foi debatida a Constituição de 1946, foram votadas as reformas de base que antecederam o golpe militar. O palácio viu nascer e morrer repúblicas, viu presidentes subirem e caírem, viu a democracia brasileira florescer e ser brutalmente interrompida em 1964. E foi exatamente por ter testemunhado tanto da história brasileira que o Palácio Monroe se tornou um problema para os militares que tomaram o poder em 1964. Nos primeiros anos da ditadura, o Senado continuou funcionando no Monroe, mas sob vigilância constante. As sessões eram monitoradas, os senadores vigiados, as conversas nos corredores gravadas por microfones escondidos. O edifício que um dia simbolizou a democracia brasileira agora abrigava a farsa de um Congresso sem poder real, totalmente submisso aos generais que mandavam no país. Mas as paredes do Monroe guardavam mais do que debates parlamentares. Nos porões e salas escondidas do palácio começaram a acontecer reuniões secretas que definiriam os rumos mais obscuros da ditadura militar brasileira. Entre 1968 e 1973, durante os anos de chumbo, o Palácio Monroe foi usado para muito mais do que sessões legislativas. Testemunhas que trabalhavam no edifício relataram anos depois, sob condição de anonimato, que certos porões foram adaptados para interrogatórios. Prisioneiros políticos teriam sido levados ali em plena madrugada, torturados em salas à prova de som, enquanto acima deles senadores discursavam sobre ordem e progresso. Documentos confidenciais descobertos nos anos 2000 indicam que o Monroe serviu como ponto de encontro entre oficiais brasileiros e agentes da CIA americana que apoiavam ativamente o regime militar brasileiro. Naqueles salões onde um dia se celebrou o pan-americanismo, agora se planejava a Operação Condor, a aliança secreta entre ditaduras sul-americanas para perseguir, sequestrar e assassinar opositores políticos em todo o continente. Mas o que realmente condenava o Palácio Monroe, aos olhos dos militares, era o que estava escondido em seus arquivos. Décadas de história política brasileira, documentada em milhares de páginas, contratos, acordos, correspondências diplomáticas. Entre esses documentos, segundo denúncias que só vieram à tona muito tempo depois, estavam provas de desvios monumentais de dinheiro público, nomes de empresários que financiaram o golpe de 64, listas de torturadores,
ordens de execução assinadas por generais que ainda estavam vivos e no poder em 1975. O Monroe era uma bomba-relógio documental. Se aqueles papéis caíssem nas mãos erradas, toda a estrutura do regime militar poderia ruir. Então, em 1972, aconteceu algo que deixou os militares em pânico. Durante uma reforma elétrica no palácio, operários descobriram por acidente uma sala secreta no terceiro andar, escondida atrás de uma parede falsa. Dentro dela, arquivos que datavam dos anos 20 e 30, da época em que o Brasil flertava com o fascismo europeu. Mas o mais grave eram documentos mais recentes, dos anos 60, incluindo registros financeiros de contas offshore, movimentações bancárias suspeitas e uma lista com nomes de políticos, empresários e militares envolvidos em esquemas de corrupção que chegavam a centenas de milhões de dólares da época. Um dos operários, um militante de esquerda infiltrado, conseguiu fotografar alguns desses documentos antes que os militares confiscassem tudo. Cópias começaram a circular no movimento estudantil, em células clandestinas de resistência, entre jornalistas exilados. O regime entrou em modo de controle de danos. Agentes do SNI, o Serviço Nacional de Informações, vasculharam o Monroe de ponta a ponta, procurando outros esconderijos. Encontraram mais 3 salas secretas, todas repletas de documentos comprometedores. A decisão foi tomada nos mais altos escalões do poder. O Palácio Monroe precisava ser eliminado. Não bastava fechar o prédio ou transformá-lo em museu. Era necessário destruí-lo completamente, apagar qualquer vestígio, garantir que nenhum documento, nenhuma prova, nenhum segredo sobrevivesse. Mas como justificar a demolição de um patrimônio histórico nacional? Como explicar ao povo brasileiro que um dos edifícios mais importantes do país seria reduzido a pó? A solução veio em 1973, quando o Senado Federal foi transferido para Brasília, seguindo o plano de consolidar todos os poderes na nova capital. Com o Monroe oficialmente vazio, os militares começaram a plantar na imprensa controlada pelo regime uma narrativa conveniente. O palácio estava velho, deteriorado, era caro demais para manter, atrapalhava o trânsito da Cinelândia, representava um passado que o Brasil moderno precisava superar. Arquitetos que defendiam a preservação do edifício foram silenciados. Alguns perderam seus empregos, outros receberam ameaças diretas. Movimentos de preservação histórica foram infiltrados por agentes do governo que sabotavam qualquer iniciativa de tombamento definitivo do Monroe. A máquina de propaganda do regime trabalhou incansavelmente para convencer a população de que demolir aquele palácio era progresso, era modernização, era necessário. Em maio de 1975, o presidente Ernesto Geisel, pressionado por uma ala linha dura das Forças Armadas, assinou discretamente o decreto que autorizava a demolição do Palácio Monroe. A justificativa oficial era absurda: construir uma nova estação de metrô e melhorar o fluxo de veículos na região. Mas a ordem que acompanhava o decreto era muito mais reveladora. A demolição deveria ser rápida, completa e irreversível. 60 dias para apagar 70 anos de história. 15 de março de 1976, 6 da manhã. Caminhões e tratores cercam o Palácio Monroe, enquanto a maioria dos cariocas ainda dorme. Uma operação militar coordenada pelo Exército bloqueia todas as ruas ao redor. Oficiais em trajes civis orientam os operários que começarão o trabalho de demolição. Mas antes que as máquinas entrem em ação, algo estranho acontece. Durante toda a madrugada anterior, dezenas de caminhões militares entraram e saíram do palácio carregando caixas lacradas. Testemunhas que moravam nos prédios vizinhos relataram anos depois que viram soldados trabalhando freneticamente.
esvaziando salas inteiras, queimando documentos em tambores de metal nos jardins do Monroe. A fumaça escura subiu pela Cinelândia durante horas. O que exatamente estava sendo destruído? Por que tanta urgência em fazer isso às escondidas antes mesmo da demolição oficial começar? Quando o sol nasceu naquela segunda-feira, os tratores avançaram contra as paredes do palácio. A ordem era clara: trabalhar 24 horas por dia, em turnos ininterruptos, demolir tudo em 60 dias. Mas havia instruções ainda mais específicas e perturbadoras. Todo o material resultante da demolição deveria ser triturado e misturado. Nada poderia ser preservado, vendido ou doado. As esculturas que decoravam a fachada foram destruídas a marretadas. O mármore de Carrara que revestia os salões foi quebrado em pedaços pequenos. As portas de madeira nobre foram queimadas. Até os vitrais foram despedaçados. Era como se quisessem garantir que nenhum pedaço do Monroe pudesse ser estudado, analisado ou preservado no futuro. Alguns arquitetos e historiadores tentaram entrar no local para fotografar e documentar o prédio antes que fosse tarde demais, mas foram impedidos por soldados armados. A demolição do Palácio Monroe não foi apenas um ato de destruição arquitetônica, foi uma operação de apagamento histórico. Enquanto as máquinas trabalhavam dia e noite reduzindo o palácio a escombros, alguns funcionários antigos do Senado começaram a fazer denúncias preocupantes. Um ex-arquivista revelou a um jornal alternativo que operava na clandestinidade que semanas antes da demolição ele havia sido obrigado a separar centenas de caixas de documentos classificados como ultra-secretos. Esses documentos foram levados por militares e nunca mais vistos. Outro funcionário contou que presenciou a remoção de cofres inteiros das salas administrativas do Monroe. Cofres que supostamente continham registros financeiros de décadas de atividade parlamentar. Para onde foram esses cofres? O que havia dentro deles que justificasse tanto sigilo? As perguntas ficaram sem resposta, porque todos os envolvidos foram ameaçados de prisão se falassem publicamente. Mas nem tudo pôde ser controlado. Um grupo de estudantes de arquitetura da UFRJ, indignados com a destruição do Monroe, organizou uma operação clandestina de resgate. Durante 3 noites consecutivas, enquanto a demolição estava pausada para a manutenção das máquinas, eles entraram no canteiro de obras, burlando a segurança. Conseguiram resgatar fragmentos de esculturas, pedaços de vitrais, algumas páginas de documentos que estavam sendo queimados. E o mais importante, fotografaram dezenas de salas antes que fossem completamente destruídas. Essas fotografias, reveladas anos depois, mostram detalhes perturbadores. Em uma das imagens, é possível ver uma sala no porão, com paredes acolchoadas e correntes fixadas no chão e no teto. Em outra foto, aparece o que parece ser uma sala de interrogatório com uma cadeira de metal parafusada ao centro. Equipamento elétrico ao lado. Manchas escuras nas paredes que poderiam ser sangue. Essas imagens nunca foram oficialmente confirmadas pelo governo, mas especialistas forenses que as analisaram décadas depois afirmaram que eram consistentes com ambientes de tortura. A demolição continuou sem pausa. Em maio de 1976, apenas 2 meses após o início, o Palácio Monroe já não existia mais. No lugar onde antes se erguia um monumento de 3 andares com cúpula dourada, havia apenas um terreno vazio coberto de entulho triturado. Mas a história não terminou ali. Nos meses seguintes, começaram a surgir relatos ainda mais perturbadores. Operários que trabalharam na demolição contaram em bares, em conversas privadas, sempre com medo de represálias, que encontraram coisas estranhas durante o trabalho. Um deles jurou ter visto ossos humanos misturados aos escombros de uma das paredes do porão. Outro disse que encontrou algemas enferrujadas e instrumentos médicos em uma cisterna abandonada.
Um terceiro relatou que foi obrigado a assinar um termo de confidencialidade sob ameaça de prisão depois que descobriu uma sala subterrânea que não constava nas plantas oficiais do edifício. O governo militar negou tudo categoricamente. Segundo a versão oficial, o Palácio Monroe foi demolido por razões urbanísticas. Todo o processo foi transparente e legal. E qualquer insinuação de irregularidades era propaganda comunista para desestabilizar o regime. A imprensa censurada repetiu essa versão. Mas nas universidades, nos movimentos sociais, entre intelectuais e artistas que resistiam à ditadura, crescia a convicção de que algo muito grave tinha sido escondido sob os escombros do Monroe. A pergunta que ecoava era sempre a mesma: por que destruir um patrimônio histórico com tanta pressa e tanto sigilo? O que realmente aconteceu dentro daquele palácio durante os anos de chumbo? E quem deu a ordem final para que tudo fosse apagado? A resposta começaria a surgir apenas décadas depois, quando o Brasil finalmente voltou à democracia e os arquivos da ditadura começaram lentamente a ser abertos. Em 1985, a ditadura militar finalmente chegou ao fim e o Brasil começou sua lenta e dolorosa transição de volta à democracia. Com a abertura política, surgiram as primeiras comissões da verdade, grupos de investigação dedicados a desenterrar os crimes cometidos durante os 21 anos de regime autoritário. E o Palácio Monroe, ou melhor, o mistério em torno de sua demolição, tornou-se um dos casos mais investigados. Documentos que haviam sido classificados como ultra-secretos começaram a ser liberados, sempre de forma lenta e com forte resistência de setores militares que ainda tinham poder. O que esses documentos revelaram chocou até mesmo os investigadores mais experientes. Em 1993, uma caixa de arquivos do SNI foi descoberta em um depósito abandonado do Ministério da Justiça. Dentro dela, relatórios detalhados sobre as operações conduzidas no Palácio Monroe entre 1968 e 1973. Os documentos confirmavam que o edifício foi, de fato, usado como centro de interrogatório para prisioneiros políticos de alta importância, aqueles que os militares acreditavam ter informações cruciais sobre a resistência armada à ditadura. Pelo menos 17 pessoas foram torturadas nas dependências do Monroe, segundo os registros oficiais. Mas grupos de direitos humanos estimam que o número real pode ser 3 ou 4 vezes maior, já que muitas operações não eram documentadas justamente para evitar provas futuras. Mais grave ainda foi a descoberta, em 2004, de um memorando interno datado de abril de 1975. O documento, assinado por um general cujo nome foi redatado, mas que especialistas acreditam ser o então chefe do SNI, ordenava explicitamente a destruição de todos os arquivos relacionados a operações especiais realizadas no Palácio Monroe. O memorando usava termos como limpeza completa, eliminação de evidências e garantia de segurança institucional. Era a prova documental de que a demolição do palácio não tinha nada a ver com trânsito ou urbanismo. Era uma operação de encobrimento em grande escala. Mas talvez a revelação mais perturbadora tenha vindo em 2014, durante os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Um ex-agente do SNI, já idoso e em estágio terminal de câncer, decidiu quebrar décadas de silêncio e dar um depoimento detalhado sobre o que realmente aconteceu nos últimos dias do Palácio Monroe. O ex-agente revelou ainda que essas gravações foram levadas diretamente ao presidente Geisel, que teria ficado horrorizado não com os crimes em si, mas com o fato de estarem documentados. Foi nesse momento que a decisão de demolir o Monroe se tornou irreversível. Não bastava destruir documentos em papel. Era preciso demolir fisicamente o prédio para garantir que nenhum microfone escondido,
nenhuma gravação oculta em paredes ou forros, nenhuma evidência física de qualquer tipo pudesse sobreviver. O Palácio Monroe precisava desaparecer completamente porque ele era testemunha material de crimes que, se comprovados, levariam dezenas de generais e políticos à prisão. Hoje, 7 décadas depois da inauguração e quase 50 anos após sua demolição, o local onde ficava o Palácio Monroe é um vazio urbano na Cinelândia do Rio de Janeiro. Uma praça sem graça, onde cariocas apressados atravessam sem saber a história que aquele chão guarda. Não há placa, não há memorial, não há nada que indique que ali existiu um dos edifícios mais importantes da história republicana brasileira. É como se o Monroe nunca tivesse existido. E talvez seja exatamente isso que os responsáveis por sua destruição queriam: apagar não apenas o prédio, mas a memória do que aconteceu entre suas paredes. Nos últimos anos, historiadores e arquitetos têm proposto a reconstrução do Palácio Monroe como forma de resgatar essa memória e honrar as vítimas da ditadura. Projetos detalhados foram elaborados, incluindo um memorial dedicado aos torturados e mortos pelo regime militar. Mas cada tentativa esbarra em resistências políticas, falta de vontade governamental e, principalmente, no receio de que reconstruir o Monroe signifique reabrir feridas que alguns setores da sociedade brasileira preferem manter fechadas. Há quem argumente que é melhor deixar o passado no passado. Mas como esquecer quando esse passado foi literalmente dinamitado para esconder crimes? A história do Palácio Monroe é a história do Brasil que tenta esquecer suas próprias tragédias. Um país que constrói monumentos grandiosos para celebrar sua glória, mas os destrói quando eles se tornam testemunhas inconvenientes de seus crimes. O Monroe foi erguido para mostrar ao mundo que o Brasil era civilizado e foi demolido para esconder que esse mesmo Brasil torturava, matava e mentia. 70 anos de história apagados em 60 dias, centenas de documentos queimados, dezenas de vítimas cujos nomes nunca saberemos. Tudo isso continua enterrado sob o concreto da Cinelândia, um segredo que o tempo não foi suficiente para revelar completamente. Você acha que o Palácio Monroe deveria ser reconstruído? Que essa parte sombria da nossa história merece um memorial? Deixe sua opinião nos comentários. Se você ficou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que vai amar os próximos casos deste canal. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma história. E me conta, que outro caso obscuro da história brasileira você gostaria de ver aqui? Comenta aí embaixo. No próximo episódio, vamos falar sobre outro palácio brasileiro que esconde segredos ainda mais perturbadores. Você não vai querer perder.